Olá pessoal, bem-vindos novamente ao curso Modelos de Negócios da Escola de Negócios da Igreja Batista Capital. Vamos agora para a nossa terceira aula e só repassando um pouco do conteúdo, que a gente vai ver durante esse curso. Então, nas primeiras aulas a gente viu sobre o contexto de mercado, trouxemos algumas estatísticas, algumas informações sobre o mercado, sobre o empreendedorismo de forma geral. Também falamos sobre o mindset do empreendedor, como é que deve ser essa mentalidade do empreendedor nessa nova economia que a gente vivencia hoje. Também falamos sobre a importância das pessoas, tanto do ponto de vista do perfil do empreendedor, do perfil das pessoas, da equipe que podem vir a trabalhar ou não com a gente, e também do ponto de vista do cliente, um pouco se falou sobre o comportamento do cliente nessa nova economia. E agora, nessa aula, a gente vai falar sobre modelos de negócios especificamente. Então, aí fazendo uma pergunta aqui bem curiosa, o que é afinal o negócio, a palavra negócio, ela vem do latim nec otium, Então, otium é descanso, lazer, ócio, e nec é uma negação. Então, negociar seria negar o ócio. Interessante isso, para depois se dedicar ao que é positivo, ao descanso. Então, pela origem da palavra, seria justamente a gente sair da nossa zona de conforto, negar o ócio, para aí sim depois poder voltar ao descanso. E nesse sentido, a gente percebe como é que tradicionalmente, vem sendo, já algum tempo atrás isso já mudou, mas ainda tem algumas empresas que são criadas dessa forma, É uma forma mais tradicional de criar um negócio, que é muito focada no produto, e onde se começa pela criação da empresa. Inicialmente se cria a empresa a partir de um conhecimento que a pessoa tem, ou de algum produto que ela pode desenvolver. Ela refina o modelo com o passar do tempo, e depois encontra os clientes. Então, normalmente a pessoa cria a empresa, a pessoa tem uma ideia muito inovadora, muito interessante, e aí então ela pensou num produto que pode vir a fazer sucesso. Com a jornada, ela percebe que não necessariamente há pessoas interessadas nesse produto. Então isso pode justamente trazer ao fracasso das empresas que começam dessa forma. Muito focado no produto, e vai se perceber se há uma demanda, se há uma necessidade por esse produto depois. Então isso é o que normalmente alimenta as estatísticas que a gente falou nas primeiras aulas, que o Sebrae, o GEM também, ou a Endeavor e outros instituições levantam e fazem sobre empreendedorismo, sobre fechamento de empresas, etc. Então isso daí é muito interessante ter essa visão, porque agora a gente pode trazer a definição do que é modelo de negócio. Segundo Steve Blank, o modelo de negócio descreve a motivação e as razões pelas quais uma organização cria, entrega e captura valor. Então percebam que há essas três palavras-chave ali de criar valor, entregar valor também e capturar valor do cliente. Então, essa lógica do modelo de negócio traz um pouco também uma reflexão de como criar empresas de forma diferente. E aí entra nessa outra forma de criar, eu estou chamando de outra forma, mas não quer dizer que esteja não estou fazendo um juízo de valor entre certo ou errado, acho que cada um pode tirar as suas conclusões, e a gente vê pelas estatísticas o que pode vir a trazer realmente um insight mais relevante com relação a isso. Mas na atualidade, já de alguns anos atrás, algumas empresas já vêm trazendo essa forma de criar negócios, que é, primeiro, você ter a ideia, você criar modelos de negócios, não apenas um modelo, mas sim vários modelos, para você verificar se aquele modelo é realmente relevante, é interessante para o cliente, para o mercado, um mercado que vai dizer. Então, dessa forma você vai testar hipóteses, e são essas hipóteses justamente, são perguntas que você vai fazer para o mercado, para identificar se esse produto, essa sua ideia, esse serviço é interessante, ele é relevante ou não, para atender alguma necessidade, para resolver algum problema que foi identificado no mercado.
Depois disso, depois das suas hipóteses testadas, então aí sim passa-se a desenvolver clientes, né? Ou seja, e não é necessariamente ir buscar o cliente. Eu já procurei um público-alvo inicialmente para testar minhas hipóteses e agora eu estou desenvolvendo esses clientes, aqueles que eu identifiquei lá atrás, que testaram, que verificaram que aquilo pode ser interessante para eles, que resolveu de alguma forma o problema, e agora eu vou testar de forma efetiva e vou desenvolver o meu cliente, vou trabalhar junto com ele para melhorar essa solução e para de fato trazer uma resposta aos problemas dele. E também temos aqui, depois disso, né, aí sim o investimento e a escala, ou seja, a partir disso, aí sim criar a empresa propriamente dita, né? Procurar por investimento, procurar por uma estrutura maior que me permita escalar aquele produto ou serviço. Então, essa lógica agora traz o foco no cliente, certo? Então, o foco, atualmente, muito se fala já há muito tempo atrás sobre o foco no cliente, mas no contexto que a gente está falando aqui de modelos de negócio, o foco do cliente é realmente entender o cliente, é realmente encontrar o melhor modelo, né? E quando eu falo em entender o cliente, é trazer um pouco dessas estatísticas que a gente viu de comportamento do consumidor, identificar através de pesquisas de marketing, através de pesquisas de tendências, quais que são os comportamentos do consumidor para um determinado nicho, para um determinado produto, ou para produtos ou soluções que são próximas daquele nosso nicho que a gente quer atuar também. Então, a partir dessa nova lógica de construir um negócio, a gente vê que o foco agora precisa ser o foco no cliente, né? Mas não é aquela forma mais já conhecida de foco no cliente que se fala muito já há muito tempo, mas é de fato entender o cliente, entender o consumidor, olhar pesquisas, analisar as tendências que o mercado, né, que o consumidor está tendo em relação a algum produto, algum serviço, algum nicho que você está procurando resolver algum problema também, certo? E com base nesse entendimento, aí sim, encontrar o melhor modelo que se adeque, que possa atender a essas necessidades, certo? Então o modelo ele vai sendo alterado conforme esses testes vão acontecendo, conforme o entendimento do cliente vai acontecendo também. Então ali é um ciclo até chegar a um modelo adequado, né? Eu não diria um modelo ideal, mas sim um modelo mais adequado para aquela necessidade do cliente. E a partir disso, aí sim, já tendo criado algumas hipóteses, testado elas, verificado isso junto com os clientes, aí sim, então, criar a empresa para poder expandir, para poder crescer, para poder até alcançar outros mercados. E aí, nisso tudo, né, o modelo de negócio está totalmente relacionado com o planejamento. E segundo uma pesquisa do Sebrae, em 2016, foi feito um levantamento do tempo médio de planejamento das empresas, né? E aí, empresas ativas, né, empresas que já estavam pelo menos há mais de 2 anos ativas, elas comentaram que passaram pelo menos 11 meses planejando o negócio. E aquelas que ficaram inativas, né, foram à falência por algum motivo, planejaram apenas durante 8 meses. Mas esse tempo de planejamento, ele é muito relativo, né? Não quer dizer necessariamente que enquanto mais tempo eu planeje, melhor vai ser o meu modelo de negócios. Na verdade, enquanto mais rápido eu fizer o meu planejamento, enquanto mais rápido eu testar esse modelo, aí sim, então, eu vou ter mais efetividade. O meu planejamento ele pode acontecer seja em 11 meses, seja em 3 meses, enfim, vai depender muito do que eu estou precisando resolver com relação a alguma demanda do mercado específica, né? Então, aqui, qual que é a ideia? Em quanto tempo que você é capaz de tirar a sua ideia do papel, né? Porque o planejamento, nesse sentido aqui, é justamente isso. Ou seja, qual é a minha capacidade de ter uma ideia, levar essa ideia, tirar ela da mente, colocar ela no papel e a partir disso, aí sim testar e fazer as demais análises que foram comentadas agora há pouco, né? Então, só fazer o planejamento por si só não quer dizer que isso é suficiente, né? E também o planejamento, ele pode levar a erros também no futuro. Quando a gente se fecha
demasiadamente em algum plano inicial. E a gente pode ver isso no momento em que a gente percebe que existe o planejamento ingênuo. A gente pode chamar de planejamento ingênuo aquele planejamento em que você acredita que você fez um plano bem detalhado, você fez toda uma análise, né, de diferentes variáveis, fez cenários, olhou alguns dados, identificou que pode realmente ter algum problema ali a ser resolvido e que isso nada vai mudar disso daqui nos próximos 2, 3, 5 anos. Então esse é um planejamento ingênuo, quando a gente tem apenas um mapa, onde a gente acha que esse mapa ele vai ser imutável ao longo do tempo, não vão acontecer novas alterações no mercado, novos players podem também entrar nesse nicho. Então, esse tipo de planejamento é que a gente precisa evitar. Então, não adianta ficar, por exemplo, 11 meses, 1 ano, enfim, o tempo que for, planejando uma coisa, acreditando que isso vai ser vai me garantir uma previsibilidade para o meu modelo de negócio. Então, é importante diferenciar os sinais dos ruídos, é importante saber o que realmente eu preciso analisar do contexto do negócio, onde eu vou inserir essa solução para trazer uma resposta para algum problema que um determinado nicho precisa, né? Então, é importante que haja essa análise, identificar muito bem o que é aquilo que está realmente ao alcance daquilo que eu posso ver no meu horizonte de planejamento e aquilo que às vezes é confuso, é ambíguo, né? A gente viu na aula anterior a questão do mundo VUCA, né? Onde há a volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Então, quando a gente tenta eliminar ou mitigar pelo menos algumas dessas variáveis, né, que traz o mundo VUCA para a gente, então a gente consegue realmente ter um planejamento um pouco mais próximo do que a gente precisa para poder iniciar um negócio. Não quer dizer também que isso vai ser 100% absoluto. Então a gente não pode mais se basear apenas em alguns dados superficiais, tem que realmente fazer uma imersão. E hoje em dia, os dados, né, a informação está bem acessível, né, de forma ampla. Então não é por causa de falta de dados, né, de informação que a gente pode dar alguma desculpa e não fazer realmente essa análise mais crítica. E nesse cenário que a gente viu de mundo VUCA, né, de volatilidade, de alterações muito rápidas no ambiente de negócios, isso pode acontecer tanto para um negócio mais tradicional, como também para empresas inovadoras, startups. Então, nesse cenário, a adaptação é fundamental, né? Por quê? Porque a adaptação ao quê? A adaptação às mudanças, né? A mudança é a única certeza que a gente tem, né? As mudanças, elas vão acontecer, isso aí é fato. Então, a gente não pode acreditar, não pode ser ingênuo, acreditando que há uma previsibilidade, a nossa curva do nosso negócio é linear, como a gente viu anteriormente na aula anterior sobre a exponencialidade e a linearidade, né? Então a gente precisa estar atento realmente a esses sinais que estão no nosso radar e a partir deles identificar que movimento que eu preciso fazer para me adaptar rapidamente àquela mudança, para identificar quais as possíveis mudanças que podem acontecer no cenário e aí sim me adaptar, aí sim alterar rapidamente o meu modelo. Também é importante ter agilidade para ter uma resposta rápida, né? Uma gestão da incerteza. Então a agilidade ela permite também que eu tenha movimentos rápidos, que eu me adapte de forma rápida a essas mudanças. Então essas são algumas formas de responder àquelas variáveis que a gente viu na aula anterior sobre o mundo VUCA, né? Então, e isso também ajuda a eliminar um pouco essa ideia do planejamento ingênuo, né? Porque quando a gente faz um planejamento muito extenso, muito detalhado e fica muito tempo em cima disso, às vezes aquilo se torna já até obsoleto. Às vezes o cenário mudou tão rápido que já não faz mais sentido aquele planejamento. É preciso alterar o modelo, é preciso alterar o planejamento, é preciso ter essa agilidade para poder responder no tempo hábil, né? E aí nisso se faz uma provocação, né? Então, afinal, o que eu preciso saber, o que eu preciso identificar realmente que eu preciso para poder fazer um planejamento efetivo. Não quer dizer que é um planejamento preciso, né? Porque a gente sabe que a mudança é a única certeza. Então,
eu preciso saber se eu vou procurar por um mapa que vai me dar algumas coordenadas, que vai me dar algumas orientações, que vai colocar tudo num único plano para identificar que aquilo é uma realidade estável e previsível e que nada vai mudar ao longo desse período. Ou eu vou procurar melhor mapear o terreno. Então, realmente, nesse caso, o ideal seria procurar mapear o terreno. Quando a gente fala em mapear o terreno, é justamente entender essas oscilações do terreno, saber que o terreno ele não é uniforme, saber que daqui para frente eu posso identificar, posso encontrar alguma variável que não estava prevista inicialmente quando eu fiz o meu plano, e aí como que eu estou me preparando para o momento que eu encontrar essa nova variável. Então, quando eu mapeio o terreno, eu construo alguns cenários possíveis, né, para a partir disso eu estar preparado para aí sim me adequar às mudanças, para eu responder com agilidade a qualquer alteração que possa trazer isso para o meu modelo de negócio. Então, aqui a gente traz uma imagem de radar. Por quê? Porque é importante ter essa visão não mais de um mapa, né, não mais de um caminho, uma linha reta ou uma linha que vai nos levar do ponto A ao ponto B apenas. É preciso saber que não é a gente que vai do ponto A ao ponto B, né? Então a gente está no meio ali do radar, no meio do ambiente que nos rodeia, do ambiente de negócios, e tem vários sinais que podem ser outros players, que podem ser outras empresas que podem vir a ser também parceiras. Então a gente pode construir uma rede ali. Então é preciso estar atento com esse olhar de radar, né? O que está acontecendo ao meu redor, e não necessariamente apenas traçar um caminho e falar que vou chegar do outro lado sem nenhuma variação. Então, nesse caso, a gente precisa também entender quem que vai matar afinal a empresa, é o dono ou é o concorrente? Então, por isso que é preciso estar atento a justamente essa questão dos sinais que essa ideia do radar traz, certo? Porque quando a gente enxerga, às vezes lá no horizonte, uma possibilidade de algum concorrente, né, ou de alguma alteração no mercado que possa trazer algum impacto para a nossa empresa, então aí sim a gente pode agir, às vezes em tempo hábil, mas isso nem sempre é verdade. A gente tem agora um caso muito recente, né, onde é a imprevisibilidade que traz também esse mundo VUCA, que traz essa exponencialidade da economia atual, que é o case do Clubhouse com o Spotify. Será que o Spotify agora perdeu essa batalha dos podcasts, das lives, né, dos eventos? O Clubhouse ele se apresenta como uma rede social onde você faz uma troca de experiências, né, uma troca de conteúdo por meio de voz, né? Só que aí o Spotify, o Clubhouse ele já existia há algum tempo atrás. Então não era uma novidade para o Spotify, ele já estava no radar do Spotify. Mas o que o Spotify fez para responder a esse potencial sinal de algum concorrente pode vir por ali? Aparentemente não fez nada. A gente não sabe até o momento se vai ter algum movimento, né, alguma reação por parte do Spotify, mas até o momento o Clubhouse tem ganhado uma quantidade enorme de seguidores, de membros ali, né, que fazem parte disso, e está se tornando uma nova rede social ali. A gente não sabe se é de momento ou se realmente veio para ficar. Mas o que a gente sabe é que isso começa a incomodar realmente os players que estão já há algum tempo ali, aparentemente num momento de auge, de crescimento, de estabilidade. E aí também é importante saber que eu não preciso carregar uma série de ferramentas, né, uma série de bagagens que às vezes podem ficar muito pesadas quando eu preciso fazer uma alteração. Então eu preciso como a gente falou agora, né, preciso de agilidade para poder responder essas alterações, essas mudanças. Então é mais prático, é muito melhor a gente ter uma leveza no nosso modelo de negócios, e aí a partir disso ter, por exemplo, um centro de utilidades, fazendo um paralelo aqui, né, onde eu possa ter ferramentas que possam me trazer essa agilidade, né? Então a gente está falando aqui de ferramentas, métodos ágeis, né? Design thinking, entre outras ferramentas que realmente vão me trazer essa identificação rápida de movimentos que eu preciso fazer, né? E de poder enxergar realmente esses sinais que eu preciso estar atento para aí sim poder responder em tempo hábil. E o planejamento nesse contexto, então,
ele traz uma necessidade para as empresas, né, principalmente as empresas que visam a inovação, que visam trazer alguma solução realmente diferenciada, disruptiva, que é a execução ambidestra. Né? O que seria essa execução ambidestra? Né? Então, ou você cria o futuro, ou você se prepara para esse futuro. Ou seja, essa execução ambidestra, ela procura trazer uma coisa que antigamente, há um tempo atrás, era um paradoxo, né? Entre eu ter eficiência e inovação. Né? Dificilmente uma empresa se via fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, justamente essas alterações que a gente vê no mercado hoje, fazem com que as empresas também precisam ter eficiência naquilo que elas fazem e, ao mesmo tempo, inovação. Então, ali na interseção entre as duas é onde existe essa execução ambidestra, ou seja, eu consigo trocar o pneu do carro com o carro andando. É justamente essa a ideia. E então a gente vê, por exemplo, alguns exemplos aqui, como o Facebook, que está desenvolvendo óculos de realidade virtual e aumentada. E quando se pergunta, mas por que o Facebook está fazendo isso? Se já hoje em dia domina praticamente todo o mercado aí de redes sociais, de marketing também, a gente se pergunta, mas será que isso vai ser a próxima rede social? Será que a próxima rede social vai ser talvez mais para aproximar as pessoas, às vezes fazer até uma coisa realmente presencial, virtual ali, com essa realidade aumentada, com esses óculos de realidade virtual? Então é muito interessante ver como é que as empresas estão se preparando, estão fazendo, ou criando o futuro, ou se preparando para ele, né? Então é justamente o que eu falei, né? Essa ideia de trocar o pneu do carro com o carro andando. E a eficiência mais a inovação. Não focar apenas em um deles, mas sim olhar os dois. O que eu posso aproveitar dessa minha eficiência para gerar inovação, e o que a inovação também pode trazer ao meu modelo de negócio para melhorar a minha eficiência ainda mais. E a gente tem um outro caso aqui, quando o Facebook, né, versus o Orkut, quando o Facebook percebeu que haveria já uma queda, digamos assim, uma perda de interesse pelo modelo trazido pelo Orkut inicialmente, então ela falou assim, eu preciso dar o próximo passo. E qual que é esse próximo passo? Então, eu vou comprar. Já que eu não posso me movimentar muito rápido agora já nesse modelo, então eu vou comprar aquilo que eu enxergo que seria o futuro próximo. E agora o Instagram a gente vê com uma forte influência ali nas redes sociais, atualmente talvez a mais utilizada em termos de redes sociais. E então agora a gente entra nessa outra pergunta, né? Por que modelar um negócio? Né? A descrição de um modelo de negócios deve ser o ponto de partida para todo o planejamento e implementação de uma mudança estratégica. Então, quando a gente vê aqui mudança estratégica, o que quer dizer isso? Né? Se eu estou criando uma empresa do zero, o que seria essa mudança estratégica? Então, o modelo de negócios, ele não serve somente, como a gente viu agora há pouco, né, no exemplo do Facebook, não é somente para uma empresa nova, é também para uma empresa que já está estabelecida. Né? As empresas que já estão estabelecidas, eles também precisam planejar, e se planejar olhando esse horizonte, também já olhando os sinais que estão ao seu redor, para poder agir de forma rápida, né? E o modelo de negócios é esse ponto de partida, é aquilo que as empresas precisam fazer para poder se adaptar rapidamente também, né? E aí eu trago essa imagem de massinha de modelar, porque eu quero até colocar isso interessante nessa analogia. Quando a gente vai fazer modelar a massinha, por exemplo, é muito mais fácil eu modelar ela quando ela está ainda macia, quando ela está recente, está fresca, na verdade. É diferentemente de quando eu vou pegar uma massa que já está seca, que está endurecida, que já teve uma forma já pré-estabelecida, e eu não consigo, às vezes, mudar com muita facilidade, preciso fazer alguma adaptação mais drástica, colocar algum ingrediente adicional. Então, essa ideia justamente de modelar o negócio, né? Trazer uma ideia, colocar isso, a mão na massa, literalmente, né? Moldar ela para alguma necessidade que o mercado possa atender alguma necessidade do mercado. Se não houve essa necessidade atendida a partir desse primeiro modelo, então eu volto a esse modelo, altero as características dele, com flexibilidade, com adaptabilidade. Então, a massinha de modelar nos permite trazer essa analogia realmente de o que é modelar negócios.
né? E perceba ainda também uma coisa importante, que quais são essas características dessa modelagem, né? É a flexibilidade, né? Ou seja, o poder mudar de forma, de diferentes maneiras, né? Aquela massinha, para que realmente atenda a alguma necessidade, algum desejo. Ter essa adaptabilidade, ou seja, eu posso fazer de repente uma mescla de cores, eu posso fazer de repente, utilizar massinhas diferentes, usar formas diferentes, esticar ela, enfim, reduzir, quebrar ela em pequenas partes, né? Então isso tudo faz parte dessa adaptabilidade. Resposta rápida às mudanças em tudo que a gente viu agora, que é necessário ter, né, uma empresa ter para poder se adaptar a esses cenários novos. E desapego das ideias, das hipóteses. Então percebam que, anteriormente, quando eu falei dessa nova forma de criar negócios, onde a gente tem algumas hipóteses a serem testadas a partir de um modelo, eu não posso me prender a uma ideia. Por mais brilhante que pareça, por mais extraordinária que pareça aquela ideia, mas se eu me prender muito a ela, eu posso novamente fracassar com aquele negócio. Então, as hipóteses servem justamente para isso, para validar se aquela ideia é relevante. E quando a gente percebe que ela não é relevante, então eu preciso voltar para o meu laboratório, para a minha mesa, pegar aquela massinha e alterar ela novamente, até levar ela novamente ao mercado e testar novas hipóteses. Essa é a ideia justamente do modelo de negócios. E o que esse modelo de negócios busca? Ele busca trazer desempenho, ou seja, criar negócios que realmente melhorem o desempenho do mercado, tragam uma melhoria, uma inovação realmente aplicável àquilo que é preciso para o mercado, fazer o que deve ser feito, job to be done, ou seja, o que o cliente quer, então fazer aquilo que o cliente quer, realmente se focar naquilo, uma redução de risco, ou seja, trazer soluções que eu possa, por exemplo, adaptar de forma rápida e também testar de forma rápida essas hipóteses, e dessa forma eu estou reduzindo o risco de um fracasso às vezes maior, de às vezes eu criar uma empresa muito grande, uma estrutura muito pesada, muito difícil de alterar depois, e aí com isso eu aumento o risco, o risco ou de fracasso ou um risco de prejuízo financeiro, e também dar a acessibilidade. Como é que é essa acessibilidade? Porque o modelo de negócios, a gente vai ver que é uma ferramenta. Existem ferramentas que ajudam a criar esse modelo de negócios de forma fácil, de forma prática, de forma ágil, justamente para poder atender a essas necessidades. Conveniência, a gente poder trazer isso de forma acessível, além de acessível, de forma como seria a conveniência, ou seja, em qualquer lugar eu posso ter isso e eu posso fazer isso de acordo com as minhas necessidades, certo? Então, hoje em dia a gente vai ter uma aula bem mais aí voltada para a prática, onde a gente vai trazer uma ferramenta que ela é totalmente online, e tenho utilizado isso na consultoria, nas consultorias que eu faço, nas mentorias, onde é construído um modelo de negócios totalmente online, com as pessoas ali reunidas, as pessoas interessadas com as ideias ali, trocando ideias em tempo ali, a qualquer momento, digamos assim. Então há uma conveniência muito grande também disso, e as ferramentas, os templates que a gente vai ver, facilitam isso também. E também trazer novidades, ou seja, não fazer mais do mesmo, não tentar procurar uma linearidade, e sim trazer essa ideia da exponencialidade, uma novidade para o mercado. Uma disrupção, muitas das vezes, ela não necessariamente vai acontecer em todos os negócios, mas às vezes quando a gente identifica onde há algum dilema, onde há alguma discussão, alguma coisa não bem resolvida ali, então é ali onde há a oportunidade de trazer uma inovação, de trazer alguma novidade, uma personalização. Então, o modelo de negócio, como a gente vai ver daqui a pouco, ele facilita também essa personalização do negócio que eu preciso fazer, identificar bem qual que é a necessidade, qual que é o problema que eu preciso resolver, e aí sim trazer isso para o mercado. Design, o design muito simples, muito objetivo. O status, o que seria esse status? Ou seja, eu poder acompanhar também, eu poder monitorar qual que é o avanço desse teste de hipóteses, desses testes de protótipos, de verificar isso junto ao mercado, como que está sendo esse andar, qual que é o status da empresa que eu estou querendo criar. E o preço, ou seja, muito fácil de criar isso, é muito barato também, porque você não tem um custo muito alto de criar já a empresa logo de cara, como a gente viu nesse modelo anterior,
né, mais tradicional, onde você cria a empresa, tem os custos iniciais, enfim, tem uma série de estruturas que você precisa fazer e depois disso vai procurar os clientes. Não, agora a gente procura uma coisa mais barata, dessa forma também a gente reduz os custos e aí com isso reduz os custos e reduz os riscos também, né? Então, isso tudo é uma consequência de se adotar essa forma prática de fazer uma criação de um novo negócio. Vamos ver agora alguns tipos de modelos de negócios. Então, nós temos aqui alguns tipos, como por exemplo a franquia, que é um modelo para distribuição e comercialização de produtos ou serviços, né, bem comum, muitos de vocês provavelmente já conhecem. Os principais atores são o franqueador e o franqueado. O franqueador ele é o dono da marca ou da patente e ele busca a expansão do seu negócio. Ele já testou, já padronizou aquele modelo, já identificou que aquele realmente é possível de escalar de alguma forma. E o franqueado ele adquire esse direito de uso da marca ou da patente para explorar comercialmente isso. Então isso também traz um benefício aí de um jogo, de uma negociação de ganha-ganha, né? E a remuneração ela acontece por concessão dos direitos e transferência de conhecimentos. Então o franqueador ele precisa levar todo o seu conhecimento, treinar o franqueado, treinar a equipe para que esse modelo, esse padrão que foi criado, ele seja totalmente replicável, né? E temos alguns exemplos aí bem conhecidos como o McDonald's, o Boticário e a Chili Beans, né? Outro modelo é de assinatura, que também muitos de nós conhecemos, que é o modelo de concessão de produtos e serviços ao usuário mediante pagamento de uma taxa recorrente e geralmente mensal, né? Tem alguns serviços que são de assinatura anual, por exemplo, semestral, enfim, isso aí vai variando aí de modelo para modelo, mas geralmente é mensal. E os novos clientes eles podem ter descontos por um período de tempo ou até por um período de assinatura gratuita também, né? Como exemplos temos o Netflix, a Amazon, né, com o Amazon Prime, e o Office, que há alguns anos atrás você precisava ir lá na loja, né, na papelaria, enfim, e comprar o CD, comprar o pendrive, baixar de algum lugar, não sei. Hoje em dia não, hoje em dia é por assinatura, hoje em dia você paga também mensalmente ou anualmente uma assinatura do Office para você ter isso em qualquer lugar. Então até os modelos tradicionais aqui a gente percebe uma mudança, uma adaptabilidade do modelo de negócios. O freemium, também conhecido por alguns aqui, um modelo parecido com o de assinatura, ele oferece serviços gratuitos, né, com limitações, né, ou então um serviço premium, aí sim completo. Ele busca também escala e migração de um perfil de usuário, ou seja, aquele perfil do usuário inicialmente que procurava apenas testar aquela ferramenta, aquela solução, e depois aí sim ele se convencendo, ele gostando, sendo realmente resolvendo o problema dele, aí sim migraria para uma solução mais completa. Ele é intensivo em campanhas de ofertas dos serviços gratuitos ou premium por um período específico, né? Então é um alto investimento aqui no marketing. E alguns exemplos que a gente tem aqui também, o Spotify, o Zoom, por exemplo, né, de fazer chamadas, e assinaturas grátis, né, que é por trás dessa empresa tem o contractor, né, na verdade aqui para você fazer assinaturas com validade jurídica, né, tem outras empresas também parecidas como o ClickSign, DocSign, enfim, mas são alguns exemplos que a gente pode ter aqui desse modelo de negócio. O outro é o Marketplace, também bastante conhecido, bastante difundido, que é um modelo onde grandes lojas, né, varejistas, alugam para uma loja menor um espaço na sua loja, seja virtual ou física. Um caso que a gente tem já há algum tempo é um shopping, por exemplo, né? O shopping, ele detém um espaço muito grande e dentro dele tem lojas das mais variadas, diferentes segmentos, diferentes nichos, diferentes tipos de mercadorias ou serviços, né? A remuneração ela é feita a partir de um percentual das vendas, né? E se busca facilitar o acesso aos pequenos players, né? Também é possível a criação de dependência do fornecedor da plataforma, quando se trata de uma plataforma online, porque no caso de um shopping, que é uma situação, uma loja física, né, também se cria uma certa dependência, porque às vezes aquele shopping está tão bem localizado, que você cria, também os seus clientes já sabem que a sua loja está ali, então você acaba criando uma certa dependência disso, então para você mudar às vezes é um pouco mais difícil. E aí, como alguns exemplos que a gente tem, bem próximos, né, o iFood, que é um marketplace aí para alimentação, lojas americanas, também um marketplace ali junto com e-commerce também, o Netshoes, né, são empresas que vêm
trazendo realmente mudanças drásticas, que a gente vai ver lá na frente como mapear um pouco essas mudanças que eles causam, essas disrupções que causam nas cadeias de valor das empresas que já estão às vezes mais acostumadas com o modelo tradicional. Economia colaborativa é um outro modelo também que procura a conexão de interesses econômicos entre as partes, cliente e fornecedor. A remuneração ela é pela utilização dos serviços, então eu utilizo, logo pago, e a busca por escala e baixo custo. Então esse tipo de modelo é um modelo muito interessante quando se procura realmente essa exponencialidade, ganhos exponenciais, que são startups, por exemplo, já nascem com essa natureza ali. Então a gente tem alguns exemplos como o Airbnb, de aluguel de imóveis, o próprio Uber, e o Dog Hero também, que você aluga, digamos assim, ou utiliza os serviços para cuidar do seu cachorro. E negócios sociais, que é um modelo que mescla objetivos sociais e ambientais com fins lucrativos. Empresas preocupadas com a sua imagem e desenvolvimento social buscam nichos menos favorecidos. Utiliza-se normalmente uma plataforma web para dar maior visibilidade aos produtos e às pessoas que atuam no setor. Então aqui a gente tem muitos artesãos, muitas pessoas que antigamente trabalhavam muito com trabalhos muito manuais, e aí dessa forma tem empresas que fazem realmente essa busca por esse tipo de profissionais para dar uma escala, para dar uma visibilidade maior e com isso gerar renda, trazer uma renda, uma mudança aí de vida também, expandir isso também de forma interessante. E aí tem algumas empresas aqui, a Tecorra, Impact Water e Prozas, Então são empresas que hoje em dia estão bem conectadas com isso e trazendo um pouco uma analogia desse tipo de modelo, as empresas já mais tradicionais, as grandes empresas, as grandes, médias e pequenas, na verdade hoje em dia praticamente todas as empresas precisam ter uma visão disso já. Então, para trazer um pouco essa ideia dos sinais, percebam que hoje em dia, não sei se já ouviram falar do ESG, que é o Environmental, Social and Governance. Então é uma nova forma também que as empresas estão sendo avaliadas pelo mercado. Aquelas empresas, por exemplo, hoje em dia negociadas em bolsa de valores, elas, muitas delas estão sendo exigidas, é bem visto pelo mercado quando essas empresas elas adotam práticas de ESG, ou seja, elas têm uma preocupação, têm práticas que ajudam a conservar ou a melhorar o meio ambiente, também tem um impacto social positivo e ao mesmo tempo tem governança, com as comunidades, com os seus acionistas, com os seus clientes e com os órgãos de controle. Então, também trazendo um pouco agora essa ideia de negócios sociais, não se aplica somente a pequenos nichos. Hoje em dia também isso está crescendo em todo tipo de mercado. E bom, afinal, então, o que é melhor fazer antes, O modelo de negócios ou o plano de negócios? Então, acho que agora essa pergunta ficou mais fácil de responder, porque eu já falei agora há pouco, que você fazer um plano um pouco rígido, um pouco difícil, um pouco, às vezes, denso, com muitas informações que foram levantadas, às vezes com dados históricos, que às vezes não querem dizer muito em relação a tendências futuras. Então, isso, você está criando um mapa, que vai te levar do ponto A para o ponto B, mas não quer dizer que isso vai acontecer realmente. Então, eu parto para a ideia do modelo, como sendo a melhor solução nesse momento. E aqui a gente traz um exemplo de um funil exploratório, do Bob Sutton, onde mostra que a gente pode ter, por exemplo, uma quantidade muito grande de ideias, Temos ali 4.000 ideias, mas dessas aí, 226 viram protótipos de baixa resolução, ou seja, são protótipos que ainda estão muito incipientes, que estão realmente muito duros ainda, precisa lapidar muito ainda. 12 desses vão para uma incubadora, ou seja, tem potencial de virar um produto, um serviço, uma empresa realmente inovadora, e apenas 2 têm sucesso. Ou seja, para vocês perceberem que se eu tivesse criado um plano a partir de uma ideia fixa, difícil de tirar da minha cabeça, porque eu acredito que aquela ideia é realmente a melhor, então a possibilidade de chegar ao final do funil é praticamente zero. Então é bom ter ideias, claro que sim, mas é melhor testar elas até chegar ao ponto de realmente perceber que essa ideia faz sentido. Então, quanto custa ter uma ideia? Há muitos anos atrás,
uma pessoa teve uma ideia, ela estava carregando as coisas na cabeça, ela tinha dificuldades de se movimentar, levar as coisas de forma rápida, né? Tinha um esforço físico muito grande, né? Então, alguns séculos depois, se inventou aí a carroça com movimentos de ajuda de animais, então facilitou o transporte dessas cargas, né? E trouxe uma certa qualidade ali de vida. Então, mas só que isso pode ter custado, né? Olha quanto tempo levou para chegar a essa solução. Agora, né, mais recentemente, a gente vê ali o case do Facebook, né? Teve uma ideia, né? E aí, o que aconteceu? Então, algumas horas depois, já se tinha um protótipo, né? Então, não preciso, a ideia justamente aqui, a ideia da velocidade, da agilidade, né? da resposta, e também de ter uma coisa simples, né? Você não precisa criar uma coisa muito complexa, que pode levar anos até você levar isso para o mercado. Então, faz um protótipo, faz uma coisa rápida, que isso já pode levantar a curiosidade de alguns clientes. Então, se vocês repararem aqui nessa imagem, que era, né, inicialmente como que era a cara inicial do Facebook, e se a gente tirar toda a parte textual, toda a parte das imagens que tem ali dentro, são vários blocos, né, que se você olhar, uma criança pode desenhar vários quadrados, vários retângulos e ter ali essa tela desenhada, por exemplo. Então são realmente ideias simples, porém que trazem, o que importa é o que está ali dentro, qual que é o conteúdo, o que eu faço para trazer uma influência, capturar a atenção das pessoas, né? E a gente percebe também que ao longo do tempo, né, antigamente você criar uma empresa era muito custoso, né? Tem uma estatística que, se não me engano, há 20 anos atrás, criar uma empresa nos Estados Unidos custava aproximadamente 5 milhões de dólares. Hoje em dia, esse custo caiu para 5 mil ou às vezes menos do que isso, né? 5 dólares para você criar uma empresa. Então, assim, é muito rápido, muito fácil, acessível. Então, é preciso ter essa ideia, essa capacidade também de você testar essa ideia e levar isso o quanto antes para o mercado, para que isso se torne viável e, com isso, mostrando que o custo é possível levar para um custo mais baixo também. Não preciso criar uma coisa muito extraordinária logo de início. Aqui, só voltando um pouco, eu vou trazer aqui um vídeo que mostra um pouco dessa ideia que a gente vem falando até agora, né? De adaptabilidade, de agir rápido, de atender às necessidades do cliente, né? Esse foco no cliente. Também trazer essa ideia de o que é o empreender, né? De trocar o pneu com o carro andando aqui um pouquinho diferente, mas vocês vão perceber que tem todo sentido. Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards, Owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. I get a lot of thanks up here. When I look over there and I see that little kid, and the look in his eyes, that's all the thanks I need. Então, pessoal, o que falta para começar, né? Comece onde está, use o que tem e faça o que pode, né? São as palavras de Arthur Ashe, um tenista norte-americano. Então, com essa fala, a gente encerra essa aula e a gente pode refletir em cima do que foi falado agora, para a gente passar para a próxima aula e aí sim conhecer essa forma, né, de fazer esses modelos de negócio na prática, com um framework que a gente vai ver na próxima aula. Obrigado, pessoal, e até a próxima.